O Carlos Smith Schmidt não é engenheiro, ele é, sei lá, agrônomo. E vou escrever aqui agrônomo. Agrônomo. Certo? E vou dar um simples save. Vou salvar, salvei. Quando eu vier aqui no Premiere novamente, ele já está agrônomo. Hoje nós vamos falar de um assunto interessante e polêmico, os renders do After Effects. Tem gente que usa o Media Encoder, tem gente que usa o Render Queue e tem formas que usar o Premiere Dynamic Link, que são fantásticas e pouca gente conhece. E vamos começar aqui um pouco sobre a origem do After Effects. O After Effects é um programa que nasceu em janeiro de 93, ele chamava COSA. Era um programa de uma empresa que chamava Scientific alguma coisa assim. E meu primeiro contato com After Effects faz 28 anos, foi mais ou menos em 95, 96, eu me lembro que eu recebi uma fita VHS na produtora que eu trabalhava por um demo do After Effects 2, eram as imagens fantásticas assim. E na época só existia o programa de 3D e soltava sequência de imagens e aquelas ilhas lineares, nem existia direito ilha não linear, né? O que hoje é o normal, que é Premiere, DaVinci, essas coisas, né? Eu tive esse contato com o After desde então. Eu passei pelo COSA, peguei um pouquinho dele, que era só para Mac. Depois veio o After Effects 3, foi o primeiro After Effects que a Adobe comprou e que veio mais profissa. Desde então ele se tornou o padrão na indústria para várias coisas, né? Talvez só brigando um pouco com o Nuke, mas quando a gente fala de composições high-end. Mas o After é queridinho, ou talvez o software de vídeo mais usado no mundo, porque para edição você tem vários softwares, né? Você tem o Avid, você tem o DaVinci, você tem o Vegas, e você tem o Premiere, o próprio Premiere. Mas para composição você só tem o After Effects, que é o... Diga assim, não é que só tem o After Effects, mas de longe, disparado, ele é o queridinho de todo mundo. E nessa história do After Effects teve várias mudanças nesse caminho. E é isso que eu queria falar com vocês hoje. O Render Queue surgiu no After Effects em 1995 na versão 3.0. Onde você podia pôr listas de render. Porque antigamente era só um botão assim, render, e não tinha muita opção. Depois que surgiu o Render Queue, é que a gente pôde tá colocando várias coisas para renderizar em codecs diferentes, que antigamente não tinha esse tanto de codec que tem hoje. Tinha o Animation, tinha o MJPEG A e B, tinha lá um tal de PhotoJPEG, era poucas opções que você tinha de tipo de render, e ainda se usava sequência de imagem, mas não porque por opção, mas é porque não tinha jeito em alguns sistemas de edição. Então era uma coisa meio complicada. Uma curiosidade é que tinha como renderizar GIF no After Effects e ficava bom. Hoje não tem mais como renderizar GIF no After Effects, a não ser que você compre algum plugin externo ou tente fazer no Photoshop, não funciona direito. É uma coisa engraçada. Outra coisa que teve também foi quando o After Effects no 4 eles começaram a fazer o After Effects conversar com o Premiere. Isso deu pouca gente entendeu isso e pouca gente entende isso até hoje. Pouca gente sabe, por exemplo, que eu posso abrir um arquivo do Premiere no After Effects. E isso é bem legal, independente da situação de pós-produção que você tiver. Fez essa conversa do Premiere com After Effects ficar muito mais interessante. E os outros sistemas de edição da época, que tinha o Media 100, tinha o próprio Avid, começaram a ficar para trás no Premiere por causa disso. O After ajudou muito o Premiere a se estabelecer como sistema de edição, porque ele era bem bugado no começo, por causa dessa integração, e até hoje é assim. Eu uso o Premiere basicamente porque tem o After Effects, senão talvez eu usasse o DaVinci. Surgiu, aí eu não sei porquê, na história, eu não sei por que isso aconteceu, que eles resolveram colocar o tal do Media Encoder na parada. Tipo assim, tudo funcionava, eu terminava minha composição, eu vinha aqui, dava adicione to render queue e renderizava lindamente meus vídeos. Selecionava o set, selecionava tudo aqui e ficava uma maravilha.
Não, tiveram que pôr esse MIDI encoder, que era mais um programa. Lembrando que na época, os softwares que tinham 8 GB de RAM era lindo, entendeu? E não, assim, hoje até que tudo bem. O mínimo que se tem hoje para vídeo é 16 gigas, né? Mas quando você fala de 4 gigas, 8 gigas de RAM, ficar abrindo coisas não é interessante. Aí o que aconteceu? Acabou acontecendo. Colocaram o MIDI encoder e tiraram um monte de coisas do render queue, como por exemplo o MP4. Eu nunca entendi por que eles fizeram isso. Era meio que obrigando você a usar uma coisa que eu particularmente nunca gostei. Eu acho que ele no Premiere tem seu lugar e ajuda muito. Eu não vejo muito porquê dele no After, mas essa coisa do MIDI encoder, de ter esse botãozinho aqui em MIDI encoder, foi meio que um fiasco, porque tanto é que agora a Adobe tá voltando a colocar o MP4 e algumas coisas. Agora no 2023, que é essa versão, ela voltou a ter MP4 no Render Queue, porque a galera viu que não faz muito sentido eu ter que abrir um outro software para fazer o MP4 para mandar o preview para o meu cliente no WhatsApp. Isso é meio ilógico. Mas antes, só um comentário rápido. Eu montei um grupo de WhatsApp para falar de VFX e CGI. O endereço do convite está aqui no comentário fixado abaixo. E também deixe seu like, comente, que eu fico feliz e me dá gás para fazer mais vídeos. Vamos lá. Eu fiz esse render no After Effects aqui, esse lettering, que é até de um outro projeto que estava aqui, eu peguei qualquer um aqui. E é um lettering de um vídeo que era para titular o nome das pessoas aqui, ó, certo? E eu criei um comp aqui, render teste, e coloquei esse lettering aqui por cima. Uma imagem qualquer aqui. Aqui o Carlos Smith, certo? Eu tinha colocado umas coisas aqui, deixa eu tirar. Então é isso nosso lettering. Existem alguns jeitos de eu renderizar isso aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o... Aqui, ó. Vou vir aqui bater relógio. Vou pegar o cronômetro, zerar. Vou pôr ele no cantinho aqui, ó. Vamos fazer alguns testes, certo? Essa cena tem uns blurs aqui que eu coloquei para não ficar uma cena pura, para a gente ter um tempo maiorzinho, um pouco. Mas é uma cena de 9 segundos. Vamos lá. Eu vou dar play e vou vir aqui e adicione to render queue. E vamos esperar. Aí o render queue vai abrir. Minha máquina não é super rápida, mas também não é lenta. Então é uma máquina média. E ele vai abrir aqui a tretinha. Vou jogar aqui. Aí vamos escolher aqui H264. Vamos colocar esse aqui mesmo. Vamos dar play. Ele vai conectar o Dynamic Link Server. Olha lá que maravilha. Certo, então nós tivemos aqui 1 minuto ao todo entre sair do After e mandar para o Render Queue. Ele abriu o MIDI encoder e renderizar. Aí, mas Rogério, e se eu tiver com o MIDI encoder aberto, vai ficar mais rápido. Mas vamos fazer uma comparação aqui. Ele demorou 20 segundos para renderizar os 9, mais os 40 segundos para abrir o MIDI encoder, certo? Deu ao todo esse aqui, 1 minuto. Tá arredondando, né? Agora nós vamos fazer isso aqui de outro jeito. Nós vamos pegar o After. Eu vou zerar nosso reloginho aqui. Vou dar play e mandar para o MIDI encoder. E vou dar play aqui. Engraçado, de render demorou mais. Então deu 24 segundos ao todo entre eu sair do After, e a coisa toda, tem 17. Só que não deu 17, mas tudo bem. Aí aqui deu 17 segundos para renderizar aqui pelo MIDI encoder. E 24 ao todo, né? Desse tempo. Vamos lá. Agora eu vou fechar o MIDI encoder aqui, nosso amigo. Vou fechar esse log aqui. E eu vou mandar isso aqui pro Render Queue. Certo? Vou zerar nosso amigo aqui. Vamos dar play. Ah, não. Peraí. Adicione to Render Queue. Vamos colocar aqui 40 megabits e vamos dar render aqui.
Em tese, isso aqui foi tão rápido quanto o Media Encoder. Quais as vantagens que eu acho aqui? Eu consigo ver o que eu estou renderizando. Eu não abri um outro programa. Se eu tiver lotado de coisa, eu não fico abrindo um monte de programa. E eu consigo ter um... Eu não sei, eu acho que esse controle que eu tenho dos renders aqui, melhor. Principalmente porque eu posso fazer isso lá também, no Media Encoder. Mas eu acho esse controle que eu tenho no Render Queue aqui dos meus codecs, de salvar os codecs que eu quero já aqui, no MP4. Por exemplo, eu tenho aqui High Quality com Alpha, que eu já solto o negócio em Alpha. Então, parece que quando eu venho aqui no Media Encoder, deixa eu colocar aqui. Tá, ih, aí fechei, tá vendo? Eu acho isso complicadíssimo. Aí vem, ele vai e fica. Nossa, meu Deus, que demora. Pra me trocar isso aqui, mano, é foda. Eu vou clicar aqui, por mais aí não adianta. Por mais que eu queira mudar alguma coisa aqui, cara, vai ser uma coisa sensacional. Que ele abre uma outra janela, que ele vai abrir uma porrada de coisa aqui. Não que eu não saiba mexer, mas isso aqui seria uma coisa boa lá pro Premiere, não pra cá. Agora eu quero falar do jeito mais foda que tem de fazer isso aqui, que eu acho que é o seguinte: você pega o seu render teste aqui, ó, aqui ó, render teste, certo? Tá aqui ó. Não sei se é o caso de cronometrar. Não é, porque não é o caso. Tá aqui, terminou, fez sua letra, fez lá no cara, maravilha, parabéns. Você pega o seu render teste, vem aqui no Premiere, no ícone e solta ele aqui. Soltou ele aqui, você joga ele para cá e pronto. Ele está aqui no seu timeline. Ah, Rogério, mas se for pesado? Se for pesado. Aí você põe aqui, vou marcar o Alt aqui, né? Como é que eu faço? Que aí toda hora eu tenho que fazer isso. Agora vamos fazer o real render do Premiere, né? Então vamos dar aqui, vamos colocar aqui. Ah, peraí, não, vou ensinar para vocês primeiro, antes de... Colocou aqui no timeline, ó, você veio aqui, deixa eu pensar de novo. Veio aqui no Premiere, pegou o seu comp, veio aqui no Premiere, jogou aqui, certo? Pegou daqui, joga aqui, entendeu? Você já vai ter seu comp aqui. Se for pesado, você não vai conseguir dar play, porque é no caso aqui, que é uma coisa mais simples, você consegue ver, mas não é o caso. Principalmente porque eu estou em full, né? Você vem aqui e dá render e replace. O que ele vai fazer? Ele vai renderizar como se fosse no After Effects. Você vai por ProRes 4.2. Ele vem só explicando. Isso aqui vem em DNX. Ele vem desse jeito aqui, ó. Não, tira disso aqui. Põe em QuickTime. Põe em Apple ProRes 4.2.2. Coloca próximo do original Media, que ele vai colocar dentro do diretório que você salvou o seu Premiere. E você vai dar o que? Se tiver handles, se ele como for maior, ele vai renderizar 30 frames antes e depois do vídeo, se você quiser espichar depois. Não é o caso aqui. Mas eu vou deixar aqui só para ter. Não vou deixar não, pra gente ter o render do tamanho certo. Ele pode renderizar 1 segundo a mais dos 9 segundos que a gente quer aqui. E vamos dar OK. Então agora eu tenho o vídeo renderizado do After aqui no meu timeline, com uma grande vantagem, né? Que assim, aí eu acho foda mesmo. Tá, não é, o Carlos Schmidt não é engenheiro, ele é, sei lá, agrônomo. Então eu venho aqui, ó, eu coloco aqui, restore um render, ele vai desrenderizar o vídeo. Com a vantagem que esse negócio que eu renderizei fica guardado lá. Se der um pau que eu quiser voltar lá na pastinha, eu consigo recuperar o render anterior. Eu vou vir aqui, olha só, hein, e colocar aqui, ó. Vou vir aqui no meu comp do engenheiro, tá vendo que é um vídeo por cima do outro. E vou escrever aqui agrônomo.
certo? E vou dar um simples save. Vou salvar, salvei. Quando eu vier aqui no Premiere novamente, ele já está agrônomo, certo? Aí é só você vir aqui e dar render e replace novamente. Dá OK. Carlos Agrônomo, né? Vai. Pois é, mas ainda tem um jeito mais legal de fazer isso aqui. Tem um jeito mais massa de fazer isso aqui, que é... Eu vou apagar essa galera aqui, não quero mais isso. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu cara aqui, ó, esse cara aqui, e só vou dar um copy nele aqui, ó. Vou vir aqui no Premiere e vou dar um paste. Ele tá aqui, ó, minha cena. Eu não preciso, na verdade, inclusive se eu quiser ele aqui, eu acho que se eu jogar ele aqui, ele fica aqui. Então eu tenho a cena completa do cara, eu não vou deixar aquele blur, que eu só de zoeira. Mas eu só quero lettering nele, eu não quero outra coisa, eu só quero ele com lettering. Então o que eu vou fazer? Eu venho aqui no Carlos Schmidt aqui, tá vendo? Chama Carlos Schmidt esse comp aqui, ó. Vou simplesmente pegar e jogar esse cara aqui, ó, certo? E vou vir aqui e vou jogar ele aqui em cima. E eu tenho, olha só, o Carlos Schmidt em cima da minha imagem. Importante, por que ele ficou grandão lá? Porque o meu camp aqui tá grandão, tá vendo? Ele tá com 40 segundos. Então é só você marcar um Alt onde você quiser, que é o... pouco 6 segundos, é o N, vendo? Ele ficou B e N. B marca in, que marca Alt. Vem aqui em Composition e dá Trimp Comp to Work Area, que ele vai ficar do tamanho que você marcou ali o seu comp, que no caso aqui são 6 segundos. Você pode vir também no Composition Settings e colocar esse tempo aqui, mas é mais chato de fazer. Feito isso, você vai pegar o Carlos Schmidt e jogar para cá. Como eu salvei lá e renderizei, viu que ele já diminuiu automático aqui, mas eu vou tirar ele daqui e vou fazer novamente. Vamos lá. Carlos Schmidt, Premiere, jogo aqui. Feito isso, eu jogo ele aqui em cima e eu já tenho um Carlos Schmidt agrônomo aqui por cima do cara. Rogério, mas o que acontece? Quando eu renderizo isso, fica preto e branco. Renderiza para você ver. Então vamos renderizar aqui. Render e Replace. Apple ProRes 422. Não. Vamos pôr para renderizar só o lettering. Você tem o Carlos Schmidt. Opa, pulei de timeline aqui. Nós temos o Carlos Schmidt aqui, agrônomo. Só que você vê que não adiantou, porque eu não tenho ele por trás aqui. Muito simples resolver isso. Você dá um Restore Render aqui. Na verdade, vou até pôr de novo. Vou pegar, pôr ele novamente. Aqui. Quando você for renderizar aqui, Render e Replay, você troca aqui para 444, que é um render que faz o canal alfa também. Quando você pôr ele para renderizar novamente, ele vai renderizar com alfa. Então nós temos aqui o Carlos Schmidt agrônomo. O que você pode fazer aqui agora? Várias coisas. Por exemplo, você pode agora pegar isso aqui. Você pode mudar de lugar. Você pode diminuir, né? Você pode vir aqui nele, igual estava lá, e colocar um Drop Shadow. Por exemplo, você vem aqui Effects. Opa, o autosave aqui. Effects, Drop Shadow. Olha, ele ficou com mais sombra. Você pode mexer nisso. Então você pode fazer uma infinidade de coisas com ele aqui. Outra vantagem disso aqui. Deixa eu aumentar essa opacidade do Drop Shadow. Colocar a direção dele aqui. Isso aqui é só para vocês verem mesmo, tá? Olha lá, ó. E tá aqui o nosso lettering, né? Agora eu vou fazer uma outra coisa. Eu vou aqui no Premiere novamente e vou pegar outra cena que eu tinha separado aqui, uma outra cena. Vamos jogar
essa mocinha aqui. Certo? Uma cena da menina aqui, ó. E eu preciso fazer outro lettering dessa menina, que ela chama Rita de Cássia. Até já tinha brincado. O que eu faço? Eu pego esse Carlos, nosso querido Carlos Schmidt, duplico. Opa. Vou duplicar ele. Deixa eu apagar esse aqui. Vamos. Ó, Carlos Schmidt 2. Vamos colocar aqui, ó, Rita de Cássia. Não, é o nome que me veio na cabeça aqui agora, não sei porquê. Rita de Cássia. É, nutricionista. Nutricionista. Aí. O que eu vou fazer? Olha que simples. Pego o Rita de Cássia nutricionista. Vou salvar meu projeto, né? Pego o Rita de Cássia nutricionista, venho aqui no Premiere e jogo aqui. Certo? Pego ela, jogo aqui. Tá pronto. Faço uma fusãozinha aqui. Não, nem preciso fazer isso igual. E aqui já tá a nossa queridíssima Rita de Cássia nutricionista. Tá ruim por causa que eu não tratei imagem nem nada, mas só preciso entender. Render e replace. 444 e vamos renderizar o Rita de Cássia. Na verdade, se você for fazer muito, você faz tudo e depois você vai renderizar. Você pode pegar vários e dar um render e replace em todos de uma vez e tomar um café e esperar. Exatamente como se você fizesse no Media Encoder ou no Render Kill, mas, cara, a facilidade não tem comparação. Pouca gente sabe disso, por incrível que pareça. E tá aqui o nosso Rita de Cássia. Outras vantagens de fazer isso aqui, né? Ah, não, mas eu quero o Rita de Cássia laranjado porque... porque tem a laranja, por exemplo. Então você vem aqui no Effects, você pode pôr um Proc Amp. Um efeito chamado Proc Amp nele aqui. Do Rita de Cássia. Vem aqui em... Eu não tô entendendo porque que eles não estão ficando do lado do outro aqui no 2000. Bom, depois eu vejo isso. Vem no Rita de Cássia e mexe no rio aqui, ó, até chegar onde você quiser, ó. Aqui, ó, coloca mais escuro, mais contrastado. Você coloca... Aí você é o limite para você e você já tem isso tudo aqui dentro do próprio Premiere. Você não vai precisar sofrer. Ui. Então é isso. Isso eu acho que é um jeito eficiente. Claro, gente, se você for fazer um puta render grande com 50 mil layers, você não vai fazer isso aqui. Vai no Render Kill e renderiza, ou faça do jeito que você quiser. Mas o jeito eficiente, sem perder qualidade, e de você ter seus renders sempre bacaninhas e fácil de editar, o cliente falou: ah não, o Cássia não é Cássia, o Cássia dela não tem acento. Poxa, já vem aqui, cara. Né? Opa, eu tô ruim eu tô ficando velho e cego. Tem esse negócio. Vem aqui, dá save, é Cassia, não é Cássia. Pronto, já tá. Você vem aqui, dá o restore um render e dá um render e replace. Se você quiser. Porque na verdade você pode editar com ele aqui, você vai conseguir ver, entendeu? Ó. Né? Aí depende da placa de vídeo, de um monte de cor. Então, render e replace. E, ok, nós temos uma nova versão do Rita de Cássia. Lembrando que, vou ver se eu acho aqui. Lembrando que, todos esses, isso aqui é uma vantagem, cara, porque você tem que ficar lá criando assim, arquivo não sei o que, V1, V2, V3, aí o cara muda V4, V5, vai virando uma zona, né? Aqui, se você vier aqui no... Onde que é aqui? Review Explorer. Vou mostrar para você. Todos esses renders, eles ficaram arquivados na sua pasta do seu projeto.
É legal se organizar, porque aqui tá zoneado, porque isso aqui é um projeto no meio do meu negócio de fazer YouTube. Mas então, cara, eu consigo voltar para versões anteriores e tem tudo organizado aqui, ó. O que eu fiz e tal. Se der algum pau, eu precisar voltar, não precisa... Acontece, né? Você muda e o cliente quer o anterior, você vai ter tudo organizadinho aqui. Você pode mudar isso de pasta também, mas é só explicando esse detalhe aqui para vocês. Gente, e não esquece de deixar seu like, inscreva-se no canal, deixe seu comentário e tem o canal do VFX que eu vou deixar aqui nos comentários. Não esquece de ir lá para a gente bater um papo, ou vocês tirarem dúvidas sobre qualquer assunto de VFX e CGI.